se a virtude ela é um hábito bom, o que é um hábito? Então vamos voltar, a gente explicou bastante o que é virtude, né? Pelo menos demos uma introdução. Então, hábito, uma palavra simples, é algo que eu faço de maneira repetitiva, de maneira comum. A gente até usa esse termo, é habitual. Ele tem o hábito de tomar café todos os dias. Eu tenho o hábito de escovar os dentes todos os dias. Você tem? Eu tenho o hábito de tomar banho todos os dias. Nem todo mundo tem. Eu tenho o hábito de acordar a tal hora. Eu tenho o hábito de dormir a tal hora. Eu tenho o hábito. Então, o hábito é algo que você repete. O hábito é algo que você repete. E de tal forma que aquilo se torna quase parte do seu ser. Que você faz praticamente sem pensar. Quando você tem uma expertise ou um hábito qualquer, você tem um talento qualquer, você não pensa muito. Vamos voltar aqui para o exemplo do carro, né? O carro é um ótimo exemplo de bom hábito. De bom hábito não, de hábito. Quando você vai aprender a dirigir, você vai para a autoescola ou seu pai ensina a dirigir, é bem difícil. Por quê? Porque existem muitos comandos que você tem que fazer ao mesmo tempo. Acelerador, embreagem, marcha, tirar o pé da embreagem, ao mesmo tempo e botar a marcha certa, e olhar para os carros que estão à direita e à esquerda, para frente, retrovisor, da direita, da esquerda, o espelhinho lá do meio. Rapaz, pensa num negócio complicado. A placa, rapaz, você já pensou como é difícil dirigir um carro? É complicado. Não pense que é fácil, não. É complicado. É muito complicado. Não é? Mas depois de um tempo, e aí tem gente que tem pavor de dirigir, né? Tem pavor de dirigir, porque criou trauma, talvez porque errou na primeira vez, não passou no teste do Detran, bateu o carro logo no primeiro mês. Então tem pavor de dirigir. Acha complicadíssimo. De fato, é complicado. Mas, se você não tem um trauma, que a maioria das pessoas não tem, com o passar do tempo, quem já dirige aqui há anos sabe o que eu estou falando. Com o passar do tempo, nenhuma dessas operações que eu falei, olhar no retrovisor, passar a marcha, colocar o pé na embreagem, no acelerador, no freio, olhar retrovisor direito, esquerda, cinto, todas essas operações, você não pensa em nenhuma delas. Nenhuma delas. Ou você está dirigindo aqui e pensa, agora eu vou passar a segunda. Pensa, agora eu vou pisar na embreagem. Agora, para passar a marcha, eu tenho que pisar antes, né? Agora eu vou pisar na embreagem. É porque... Deixa pra lá. Você não pensa em nenhuma delas. Por quê? Porque elas se tornaram um hábito. Uma vez adquirido o hábito, é muito difícil perdê-lo. É ou não é? Alguém aqui está falando de bicicleta. Bicicleta é a mesma coisa, tá? Quem já aprendeu a andar de bicicleta sabe que é bom aprender criança, porque você vai cair muitas vezes e todas as crianças são feitas de borracha. Né? Todas as crianças são feitas de borracha. Sabia não? Todas são feitas de borracha. A borracha que às vezes quebra, mas normalmente, né, uma pancadinha não faz mal não. Até é bom que tenha. Então tem que ralar o joelho. Depois de velho aprender a andar de bicicleta é mais complicado. Porque velho caindo é mais difícil consertar. A criança quebra e conserta com facilidade. Então, mesma coisa. Você não pensa o que você está fazendo. Então o hábito, ele é aquilo que se repete. E que depois da repetição, quando você adquire o hábito, aquilo torna-se automático. Mas é difícil adquirir o hábito. Por quê? Porque precisa, estou falando aqui de um hábito físico, normal, né? Existe uma curva de aprendizado
e uma curva crescente, mais lenta, de criação do hábito. Esta curva demora a se formar. Mas uma vez formada, você não pensa mais no que você está fazendo. Você não precisa fazer a sequência de pensamento. Eu vou falar aqui um hábito que todos vocês, acredito, têm. Talvez nem todo mundo saiba dirigir, nem tudo ande de bicicleta, mas todo mundo tem. O hábito de ler. Veja, eu não estou falando aqui da virtude da leitura, que é o ler muito. Mas todo mundo aqui, ou talvez a grande maioria das pessoas, acredito eu, sabe ler. Ler é um hábito de juntar palavras com letras, consoantes com vogais, sílaba com sílaba, até formar uma palavra. Mas veja uma criança de 7 anos lendo. Eu aprendi a ler com 5 anos. Antigamente não tinha Paulo Freire, a gente aprendia as coisas mais rápido. Infelizmente, né? A formação comunista que a gente tem na escola só nos emburrece. Mas no meu tempo, graças a Deus, não tinha isso. Então eu aprendi a ler com 5 anos. E quando uma criança de 5 anos aprende a ler, como é que ela lê? Ela lê o seguinte. Deixa eu ver aqui. A virtude. Virtude é o bom uso do livre. Não é assim que a criança lê? Por quê? Porque ela está pensando no som da letra. V com I, vi. Porque é assim que a gente aprende corretamente na escola. V com I, vi. Não é vendo Enfim, né? Vou aqui falar porque me irrita esse negócio. Esse emburrecimento, né? Então, V com I, vi. T com U, tu. D com E, de. Aí tem um R aqui. Aí a criança pensa, V com I, vi, R, vir. Virtude. Você aprendeu na primeira série, Marcos? Eu aprendi no pré-escolar. Existia no meu tempo um negócio chamado pré. Então a criança está pensando no som da letra. Só que eu duvido muito que você lê assim, virtude. Você lê um pouquinho mais rápido. Então, quanto mais você lê, mais rápido. E aí você sabia que você, ao ler, nós, adultos, quando nós lemos, nós não vemos mais, o nosso cérebro, ele não presta atenção em todas as letras. Existem estudos neurológicos e tudo para explicar isso. Não sei se vocês já viram, tem um negócio muito interessante, um texto que ele mistura todas as letras e você começa a ler sem entender e no final você já está entendendo completamente, mas não tem nenhuma palavra escrita. Todas as letras estão misturadas, eu acho que o E é um 3, é misturado letra com número, é tudo misturado. Mas existe uma lógica, que é a primeira e a última letra, então para mostrar que o nosso cérebro, na verdade, ele não enxerga as letras, ele poupa esse trabalho. Por quê? Porque o hábito de ler já está formado. Bom, se as virtudes são hábitos bons, o que é que acontece? Se eu quero ser um homem virtuoso, uma pessoa virtuosa, eu preciso formar em mim bons hábitos. Ou seja, aqueles hábitos, aquelas atitudes que vão favorecer, facilitar eu chegar ao meu fim. Qual é o meu fim? A santidade. A santidade. Então vamos pensar agora no hábito, um fim que leva à santidade. A oração. Ok? A oração. Então vamos lá. Então, se a oração é um ato que me leva à santidade, é importante que este ato se transforme num hábito, ou seja, um ato repetitivo. No começo, ele será difícil de adquirir, assim como é difícil dirigir, assim como é difícil andar de bicicleta, assim como é difícil nadar, assim como é difícil digitar.
ou como eu, que fiz um curso de datilografia, tempos gloriosos, fiz 117 PPS, não, TPS, TPM, que era, meu Deus, tem uma carteirinha formada em datilografia. E eu me lembro, eu fiz 117 teclas por minuto. Não era pouco não, hein? Não era pouco não. Então a gente tinha que digitar não, né? A máquina de escrever. A gente tinha que datilografar um texto sem olhar, com os dedos na posição correta do teclado, da máquina de escrever. E a gente aprendia a datilografar. Quem passou por isso sabe quanto a gente tem um tesouro que os jovens não têm. Então a gente aprendia a datilografar olhando um texto que estava à nossa direita, sem olhar para o teclado. Inclusive, se colocava algumas escolas colocavam uma placa, um papel, para a gente não olhar. E a nossa formatura, a gente tinha que treinar todos os dias, né? Então era bom que tivesse uma máquina de escrever em casa, eu tinha. A gente tinha que treinar todos os dias. Olha, a Elisângela disse que fez 117. 110, né? Eu fiz 117, até hoje eu me lembro. Então a gente tinha que dar a formatura, o final do curso, você tinha que digitar um texto sem nenhum erro, sem olhar, em um determinado tempo. Se você fosse devagar demais, você não passava. Se você errasse, você também não passava. Então até hoje, graças ao meu curso de datilografia, até hoje eu digito qualquer texto no computador sem olhar. Então eu posso estar falando com você e digitando aqui o texto corretamente. Por quê? Porque isso era um hábito. A gente ia para uma escola para aprender um hábito. Não era só uma função física, porque era um exercício de dedos também. O dedo tinha que ir na frente, atrás, a mão não podia sair. Então tinha toda uma posição da mão. Acabava que o nosso dedo criava um hábito, né, de ir para frente, para trás, que tinha que digitar atrás, à frente. Esse dedo tinha que ser usado, o dedo mindinho. O dedo polegar tinha que ficar na barra de espaço, né? E as duas mãos ao mesmo tempo, não é como hoje em dia o pessoal, até que trabalha em banco, não sei o que, é assim, teco, 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 teco. Pelo amor de Deus, isso é uma vergonha. Oh, nossa, é uma vergonha. O Wellington disse que foi reprovado. Certo, gente? Então, para eu adquirir esta virtude, uma virtude que me leve ao meu fim, que voltando à questão lá eu preciso criar um hábito. Ao criar esse hábito, para criar um hábito, existe uma curva. Assim como existe uma curva de aprendizado para ler, para datilografar, para dirigir, para nadar, para andar de bicicleta, vai existir também uma dificuldade para rezar. Não é? Mas o que é que eu devo fazer? Vamos lá. Se eu amo muito ou quero muito aprender uma coisa que vai ser boa para mim, eu me esforço para vencer as barreiras do tempo e do esforço que me levarão a adquirir aquela virtude ou aquele hábito que nós estamos aqui chamando o hábito de aprendizado. Então eu quero muito dirigir. Então eu vou me esforçar, eu vou gastar dinheiro para isso. Ninguém reclama. Reclama, mas paga. A autoescola é cara, mas eu pago. Por que eu pago? Porque eu quero aprender a dirigir. Lá do meu tempo, a escola de datilografia, tinha que gastar dinheiro. Mas olha, uma coisa que eu gastei quando eu tinha... Quantos anos eu tinha, meu Deus? Tinha 14 anos, eu acho. Tinha 14 anos de idade, eu acho. Uma coisa que eu aprendi quando eu tinha 14 anos de idade, mais de 30 anos atrás, me serve até hoje. Foi um dinheiro que foi bom. Eu tinha que sair de casa, tinha que pegar um ônibus, tinha que ir para uma escola, eu ficava atrás da casa do meu melhor amigo e perdia um tempão.
né? Naquela época não tinha essa história de online, não tinha internet. A gente tinha que sair de casa, tinha que ir lá, entrar na escola, pagar, se matricular, tinha aquele horário, tinha que sentar naquele local, tinha aquela máquina, blá blá blá, tinha que voltar em casa. Era todo um sacrifício, mas valeu. Mesma coisa, né? Então você tem um esforço que você faz. Às vezes um esforço de pagar, às vezes também um esforço de sofrer as dores do aprendizado. Mas depois que você aprende, nossa, como aquilo foi importante. Entendeu? Então eu quero atingir um bom hábito, voltando aqui para o lado espiritual, por exemplo, aprender a rezar, vai ser difícil. Então a pessoa que está falando, estou enrolando para fazer inglês. Pois é, se eu não me decidir, eu quero muito, mas se eu não me decidir por aquilo, eu nunca vou adquirir. Então eu quero ter a virtude da oração, porque é um bom hábito que me leva para o céu. Então eu tenho que, por um ato da minha vontade, praticar esta virtude, praticar este hábito, praticar esta ação até adquirir o hábito. E como este hábito me leva à santidade, nós vamos chamá-lo de virtude. Virtude, ok? Ok, gente? Então, espero que eu tenha explicado bem para você. Não adianta aqui eu falar conteúdos de toneladas se você fica cheio de conceitos, mas não coloca em prática. Então eu queria que você agora pensasse. Qual é a virtude que você quer adquirir? Você quer adquirir a virtude da oração? Você quer ser uma pessoa de mais oração? Então, quais são as ações que você vai começar a praticar para adquirir esta virtude? Vamos terminar a nossa live com esse compromisso? Quais são as ações que você vai começar a praticar para adquirir esta virtude?